a grande evolução da transição do analógico para o digital na indústria da música foi a criação do Pro Tools, que começou nos anos 90, né? Porque a gente tinha gravação, né? Como todo mundo sabe, as gravações eram analógicas, em fitas magnéticas, e assim foi por muitos anos na indústria fonográfica. E aí, na virada dos anos 80 para os anos 90, né, a tecnologia chegou, né? E claro que quando a tecnologia chega, tem muita gente que resiste, né, que fala assim, não, isso daí não é legal, o bom é fazer como a gente sempre fez, mas sempre tem aqueles caras que aceitam o desafio, sempre tem aquele cara que fala assim, eu quero experimentar isso daí, né? Eu quero experimentar esse tal de Pro Tools e trazer o computador para dentro do estúdio, mesmo com muita gente torcendo o nariz e dizendo que aquilo não ia dar certo, que a música ia ficar meio pasteurizada, né, e artificial, né, com som de plástico, enfim. E aí a galera que apostou nisso conseguiu excelentes resultados, né, com esse software, o Pro Tools. E assim, o que acabou sendo a grande virada, né, para a aceitação do Pro Tools foi quando foi desenvolvida uma ferramenta que afinava a voz do cantor, que foi o Autotune, e que também tem hoje a versão. Foi o grande, porque virou padrão, né, você oferecer esse serviço. Então, quando o cara ia procurar um estúdio e ele sabia que ele oscilava, né, o desempenho, né, vocal dele oscilava e que precisaria de ajustes, ele já perguntava, esse estúdio aí tem o Pro Tools? E já subentendia-se que tinha o Autotune, né? Aí se o produtor falava, tenho, pode vir. Pô, fechou. O cara falava, não, não tenho. Ah, muito obrigado, valeu, eu vou para o outro estúdio lá que me oferece essa ferramenta. Porque as possibilidades, Dimitri, de edição que se adquiriu a partir do Pro Tools, elas foram sensacionais. Começava um take de bateria, né? Metrônomo rolando, batera lá, gravando. Aí, poxa, estava tudo indo certinho. Quando chegou no segundo refrão, o cara deu aquela engasgada de gravar tudo de novo? Não. O cara vem gravando de um tempinho antes e depois no computador edita aquilo. Ou então, dá para quantizar, né? Se o cara quer deixar tudo no grid, né? No BPM, tudo certinho, essas leves oscilações o cara pode depois acertar, né? Ou, se está muito certinho, pode depois colocar um pouco mais de swing, ou seja, depende do objetivo, mas você pode manipular, né, o que foi gravado e corrigir ou usar artisticamente, né? Porque então, não é só corretivo. Mas isso é manual, você tem que ir lá, não existe nada automático para fazer isso, tem? Hoje tem. Tem. Quando surgiu, não. Quando surgiu, o cara tinha que ir lá. Quando você passava o autotune, por exemplo. Você pega a minha voz, por exemplo, em Carpe Diem. Estou lá cantando, hoje o sol sorriu pro mar. Aí tipo, desafinou. Aí o cara, no software, ele consegue ver cada notinha de cada sílaba que eu cantei. E aí, aquela nota daquela sílaba que eu cantei fora, ele vai lá com o mouse, arrasta e coloca ela no lugar certinho. Ou seja, a partir dessa evolução tecnológica, ninguém passou mais a cantar desafinado, né? E aí a indústria passou a ter um novo padrão. Dali para trás, era até admissível você ter um disco em que o vocalista teve oscilações, né? Mas aí, como era uma galera fera, e para gravar tinha que ser bom, né? Não podia desafinar, porque era ali, né? Não tem como corrigir. Então você teve Michael Jackson, Freddie Mercury, Robert Plant, enfim, era gravado, não tinha como corrigir nada. Meu filho, vamos lá, canta aí, vamos nessa. Paul McCartney, John Lennon, enfim. Quando a gente traz... Falei, Dimitri. Você já viu... Tem umas gravações, eu já vi, acho que do Michael Jackson, algumas gravações dele sem nenhuma música por trás, só a voz. É um negócio, impressionante. É impressionante. É perfeito. Pois é. Absolutamente perfeito. E aí, Dimitri, quando entra a tecnologia e tudo começou a ser afinado milimetricamente, isso trouxe uma referência para o ouvinte de não tolerar mais, né? Isso vai falando do consumidor de música moderna, ele começou a não tolerar mais aquela leve desafinação. Então, todo cantor já entrava em estúdio sabendo que, na pós-produção, o engenheiro, né, de áudio, o engenheiro de mixagem, ele ia lá, ia passar o Melodyne e ia deixar todas as notas de voz cravadinhas, né, super afinadinhas, né? Então, essa tecnologia sempre me fascinou. Mas e aí eu comecei... Agora, uma pergunta polêmica. Você não acha que isso, de repente, tirou um pouco
um pouco o brilho do cantor mesmo, do cantor afinado, porque eu posso cantar, eu com essa, a minha voz linda que eu tenho aqui, a minha afinação espetacular, eu posso cantar, não posso? Pode. Perfeitamente, né? Pode. Então, você não acha que isso tirou um pouco? O que você acha? Dimitri, tem várias abordagens para a gente debater nesse assunto. Claro, a tecnologia ela tem essa característica inclusiva, né? E aí, fazendo um link lá com aquela pergunta que você me fez, quando eu estava lá em estúdio e quis aprender mais, e eu me propus a estudar produção musical num contexto de home studio, ou seja, hoje é barato você comprar equipamentos, né, portáteis, e você ter um estúdio em casa. Para gravar um álbum nos anos 80, né, você teria que ir para um estúdio com uma baita estrutura e pagar ali por hora $200, $300, mesmo no Brasil, né, assim, a peso de ouro, né? Ou seja, não era uma coisa acessível a uma pessoa normal, né? Uma pessoa que tem uma outra profissão, né, que é matemático, engenheiro e tal, não era possível, né, o cara ter um estúdio, porque era tudo muito caro, né? Uma mesa de som custava $1 milhão, né? Assim, não dá. Agora, quando chega a tecnologia, você tem os softwares dentro do computador e você tem simuladores em software daquelas mesas, dos equalizadores, dos compressores, dos amplificadores de guitarra, né? E você, com uma interfacezinha de áudio USB desse tamanho, você consegue plugar ali o seu instrumento. Você abre um software que tem lá uma simulação do amplificador Marshall e quando você toca, ele é muito próximo daquele de verdade que custa um absurdo de caro, que não é acessível. Você fala assim, uau, isso é inclusivo. Isso permite o cara, dentro do quarto dele, se expressar artisticamente e mandar a arte dele para o mundo todo. É uma coisa que era impossível na outra configuração de mercado.